Eu escolhi essa palavra porque o Senhor tem ministrado muito ao meu coração a respeito das igrejas, da igreja primitiva, de como eles viviam e de como a igreja de hoje está diferente, como a igreja de hoje precisa ter um fervor novamente, precisa ser avivada mais uma vez pelo Espírito Santo. Nós temos visto tantas coisas, tantas pessoas deturpando a palavra de Deus, deturpando o Evangelho, e nós precisamos voltar à essência da palavra de Deus, à igreja que Cristo quer que nós sejamos. Então, essa palavra falou muito ao meu coração e eu espero que eu sei que ela vai falar com a igreja nessa noite. Vamos ler a partir do capítulo 14, 7ª carta à igreja de Laodiceia. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos os quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. Quem escreveu essa carta foi o apóstolo João. Após ele ter recebido uma visita de Jesus lá na ilha de Patmos, esse apóstolo ele andou com Jesus, como nós sabemos, e ele foi conhecido por ser muito fiel, muito temente a Deus. E por esse motivo, como a igreja era perseguida naquele tempo, ele foi enviado para um exílio nessa ilha. E aí, o imperador daquela época, que era Domiciano, ele manda João para aquela ilha a fim de parar o propósito da igreja, para que João não fizesse mais, não evangelizasse mais, não levasse mais a palavra de Deus. E aí, no caso, ele imaginou uma coisa, mas quem manda na igreja é o Senhor. Ninguém pode parar o plano do Senhor. E ali, João tinha um propósito de chegar ali naquele lugar, né? Quando ele chega ali, o Senhor aparece a ele, como nós vamos ler lá em Apocalipse 1, no versículo 9. Volte só um pouquinho, uma página. João, ele foi o último discípulo sobrevivente daquela época, que andou com Jesus, que viveu com Jesus, que viveu para ver, no caso, Jerusalém sendo destruída e o templo sendo arruinado pelos romanos. Então, ele viveu para ver isso. Os outros apóstolos já tinham sido degolados, já tinham sido crucificados, e ele chegou a ver isso. Ele tinha tudo para desistir ali, quando ele viu que a igreja estava sendo perseguida, mas um discípulo fiel, ele não para em meio às provações. Então, vamos ler no capítulo 1, versículo 9, que diz: Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, e no reino, e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: O que vês, escreve-o no livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia.
no versículo 9, nós podemos ver, ele fala assim: na paciência de Jesus Cristo estava na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Ou seja, em momento nenhum ele falou, eu estou aqui porque um imperador me mandou para cá. Ele falou, eu estou aqui por causa da palavra de Deus e por intermédio de Jesus Cristo. Então ele sabia que ele estava ali cumprindo um propósito do Senhor. Amém? Aleluia. Aqui, quando João passa ali naquela ilha, ele conhece pessoas, ele continua evangelizando, continua fazendo amigos, levando a palavra. E antes disso, antes dele ser enviado à ilha de Pátimos, o apóstolo Paulo, anos antes, ele passa por Éfeso, e ele fica por Éfeso durante 3 anos. Durante esses 3 anos, essa cidade de Éfeso ela é transformada pela palavra de Deus, ela é transformada pelo poder de Deus. E aí, Paulo começa a implantar igrejas nessas ilhas da Ásia, que no caso são essas igrejas de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, são essas igrejas que nós vamos ver que João escreve as cartas. E Jesus, quando aparece a ele, fala, o que vês, escreve-o no livro e envia-os às 7 igrejas. E aí, no caso, ele começa a escrever essas cartas, como nós podemos ver a partir do capítulo 2. Aqui nós vemos que todas as igrejas elas sofriam algum tipo de ataque, algum tipo de perseguição, algum tipo de angústia, algum tipo de problema. Essas igrejas viviam, como nós vamos ver no contexto aqui da palavra. A primeira igreja, que era a de Éfeso, ela tinha uma pressão dos falsos mestres, ou seja, ela tinha uma pressão de falsos profetas, falsos mestres. Ele fala que tinha uma doutrina nicolaíta, que era contra a palavra de Deus, que tentava ser implantada ali dentro daquela igreja. Então, ela sofria uma perseguição de tal forma a doutrina da palavra de Deus. Essa igreja de Esmirna, aqui fala que ela tinha perseguição, no caso, ela tinha um problema muito grande, que era a pobreza extrema. Essa igreja ela sofria com pobreza mesmo no âmbito material, né? E, no caso, a terceira igreja, que é a de Pérgamo, ela também tinha uma perseguição, mas já era na área política. No caso, os políticos daquela época, os imperadores daquela época, eles perseguiam essa igreja. Tanto é que Antipas, que era o líder dessa igreja, ele morreu queimado dentro de um ouro de bronze, se eu não me engano, ou era de ouro. Morreu queimado ali, mas ele foi fiel. E a igreja de Tiatira, ela também vivia uma perseguição que era com o perigo das heresias. Era o perigo de heresias, no caso de doutrinas erradas, e ali João exorta essa igreja também na carta que é enviada a ela. A igreja de Sardes, já no 3º capítulo, ela era conhecida como uma igreja que era viva, tinha aparência de que vivia, mas vamos dizer, dentro dela, a essência dela, ela já estava morta, aquela igreja. Ela era cheia de imoralidade. Aqui fala que ela tinha as vestes contaminadas, aparência de que vivia, mas não vivia. No caso, a igreja de Laodiceia, que é essa onde a gente leu no início. Essa igreja, ela fazia uma autoavaliação de si mesma como uma igreja, vamos dizer, perfeita. A igreja que se olhava e se daria nota 10. É uma igreja que se olhava para si e se superestimava, porque ela tinha riquezas, ela tinha ouro, ela tinha avanço da medicina, como nós vamos ver que Jesus, ao escrever aquela carta por intermédio de João, fala de colírio. E aí, no caso, essa igreja ela era muito soberba, muito altiva. E aí a carta ela é bem expressiva, uma das cartas mais pesadas que todas essas igrejas receberam. Né? No caso, ela tinha uma autoavaliação excelente. E aí, nessa carta, nós vamos ver que a Deus ninguém engana. A gente pode ter um autoconhecimento de nós mesmos, agregar um valor a nós mesmos,
mas o Senhor é quem conhece o nosso coração. É o Senhor quem nos dá o diagnóstico do nosso coração. É o Senhor quem olha para nós e diz: Thaís é assim, irmã Sullivan é assim, Aline é assim. É o Senhor que pode, é o Senhor que fala quem nós somos. É o Senhor que dá a autenticação do seu Espírito. E ali, nessa palavra, o Senhor fala: eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. E aqui ele é uma ilustração. O Senhor ele bota alguns pontos aqui, né? Essa questão de frio e quente. Ela diz respeito à geografia daquela cidade. O Senhor estava fazendo uma paráfrase, vamos dizer assim. Ele estava comparando com a geografia daquela cidade, porque tinha 2 cidadelas que os rios iam cair lá na cidade de Laodiceia. E a água de uma cidade delas era quente e a outra era morna. E Jesus usa aquilo, a geografia daquela cidade, para comparar como o estado espiritual daquela igreja estava. Assim também ele usou o exemplo do ouro. Essa igreja de Laodiceia, eles se achavam muito ricos, eles se achavam autossuficientes, porque eles tinham as maiores fábricas têxteis ali naquele momento que viviam, eles tinham maiores riquezas e eles achavam que não precisavam mais de nada, vamos dizer assim. E o Senhor disse: você tem todo o ouro, mas você é pobre. Você tem toda a roupa, mas você está nu. Né? E aí também fala sobre esses colírios. Lá, naquele tempo, era a maior referência oftalmológica de todos os tempos, era lá naquela cidade. E o Senhor disse: você tem os melhores oftalmologistas, vamos dizer assim, mas você não vê, você é cego espiritualmente. Então, o Senhor, ninguém engana. Amém? O Senhor está aqui nessa noite e Ele conhece o nosso coração. Eu não trouxe uma palavra, vamos dizer assim, para dizer que a igreja está morna, está fria, não. O Senhor é que conhece o nosso coração. Mas eu trouxe uma palavra para que você reflita como você está hoje diante da presença do Senhor. Como você acha que você está na presença do Senhor. Quando eu li essa palavra, o Senhor me fez entender em alguns pontos que eu estava errando. Que eu estou errando, porque eu também sou ser humano. Mas nós precisamos ter a capacidade, o discernimento, a sensibilidade do Espírito para nos arrependermos. O Senhor está sempre pronto a nos perdoar. Amém? E aí, no caso, eu convido você, eu desafio você, nessa noite, a não se defender, como essa igreja fez. A não se superestimar, mas a olhar como está seu coração diante do Senhor. Se o Senhor fosse passar em revista agora no seu coração, como é que você estaria? Se você fosse entrar agora no prumo do Senhor, como é que você estaria? Isso é uma palavra mesmo individual para você e Deus. E o Senhor, Ele tem o exato diagnóstico do nosso coração. Não adianta a gente tentar parecer uma coisa, não adianta a gente tentar esconder uma coisa, o Senhor nos conhece. Ele nos vê quando ninguém nos vê. Ele conhece o nosso profundo e o escondido. Ele conhece o âmago da nossa alma. Ele sabe aquilo que nós nem pensamos em falar. O Senhor conhece todos os desígnios do nosso coração. Amém? Essa igreja, ela estava olhando tanto para si, que tem uma hora que fala que eis que estou à porta e bato. Isso quer dizer que Jesus já tinha saído do meio dessa igreja. Ele estava do lado de fora. Porque ele estava do lado de fora batendo na porta. Então, que nós não caiamos nesse erro de deixar Jesus estar do lado de fora do nosso coração. Nós temos a maior necessidade, que é ter Jesus dentro do nosso coração. Jesus no nosso dia, a cada minuto, cada segundo, ali no trabalho, no momento de trabalho eu sei que é correria, mas cada momento falar com Deus. Mas também não só no momento de correria, mas no nosso secreto mesmo. Ter aquele momento com o Senhor. Uma palavra de quinta, uma palavra de domingo, ela não é o suficiente para nos abastecer espiritualmente durante toda a semana. Não é suficiente para nos abastecer durante situações que nós enfrentamos. Nós precisamos ter intimidade com Deus, colocar Jesus dentro do nosso coração. Porque Ele está à porta todos os dias batendo, mas cabe a mim e a você deixar Ele entrar. Ou quem já tem Ele no coração, nunca deixar Ele sair. Amém?
E essa palavra parece assim forte, vamos dizer assim, que o Senhor diz, não é nem frio, nem quente. Essa igreja, o estado espiritual dela é de mornidão espiritual. A palavra que eu trouxe hoje, ela tem um tema que eu coloquei, que é assim, o perigo de viver na ilusão de uma fé morna. É uma ilusão, porque se nós temos fé, ela não pode ser morna. A fé, ela é a certeza daquilo que nós não podemos ver. Então, é algo vivo, é algo que vem do Espírito. Então, nós não podemos nos acomodar de viver numa mornidão, de viver numa acomodação espiritual. De entrar na igreja e receber uma palavra no domingo, numa quinta-feira, e voltar para casa como se nada tivesse acontecido. Ir para um lugar e se esquecer, às vezes, de que é cristão, acontecer alguma situação. Ou então não ter mais entusiasmo na casa de Deus, para as coisas de Deus. Não ser envolvido nas coisas de Deus. Nós não podemos permitir que isso aconteça. Nós não podemos permitir que esse esfriamento espiritual chegue ao nosso coração. Eu sei que o Senhor trouxe essa palavra nessa noite para que nós pudéssemos ser alertados, para que nós não cheguemos a esse ponto, né, individualmente falando, que nós não cheguemos a esse ponto de esmorecer na nossa fé, de perder o brilho nos olhos por Jesus, perder aquele entusiasmo, aquele primeiro amor, que nós possamos restaurar a nossa fé, que nós possamos sair daqui nessa noite com o espírito avivado, em nome de Jesus. Que nós possamos sair daqui com mais vontade de ser crente nessa noite. Não para a nossa honra, não para a nossa glória, mas para espalhar o Evangelho do Senhor, para que alcance outras vidas, assim como nós fomos alcançados um dia. Às vezes, quando nós estamos acomodados, estamos no automático, no piloto automático, nós só olhamos para nós mesmos, mas nós temos vidas lá fora. Ou temos vidas dentro da nossa própria casa, que ainda não servem a Jesus. Mas nós precisamos ser esses instrumentos, esses canais do Senhor. E o nossa maior forma de evangelizar é o nosso testemunho. Então nós precisamos nos avivar, nós precisamos buscar o Senhor enquanto nós podemos achar. Porque há muitos falsos profetas, há muitas doutrinas erradas por aí, tentando nos fazer sair do propósito do Senhor, tentando nos tirar do foco, mas o Senhor quer nos trazer de volta à essência, o Senhor quer nos manter na sua presença, o Senhor quer nos manter fiel à sua doutrina, fiel à sua palavra, e não apenas congregantes de igreja ou membros, mas que nós possamos ser a igreja viva do Senhor, a igreja que vai nas ruas, que traz vidas ao Senhor, que traz vidas para a casa de Deus. A igreja que faz a obra do Senhor, em nome de Jesus. Essa palavra, ela falou muito ao meu coração mesmo, porque algumas pessoas podem ver isso como uma repreensão muito severa, muito radical de Jesus. Mas bem aqui ele fala: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sim, eu amava aquela igreja, e assim como Ele ama nossas vidas também. Não é porque nós erramos que o Senhor deixa de nos amar. Mas nós não podemos viver na prática do pecado, nós não podemos viver no erro, nós não podemos nos acomodar de viver uma espiritualidade morna, de sermos cristãos mornos. Nós precisamos buscar esse fervor do Espírito Santo, porque um dia o Senhor morreu numa cruz por mim e por você. E não foi em vão, não foi por acaso. Não foi para que nós pudéssemos nadar e morrer na praia, mas para que nós vivêssemos com Ele, porque aqui fala que Ele tem um prêmio para cada um de nós, Ele tem uma promessa para cada um de nós. No começo aqui do louvor do culto, nós cantamos uma música que fala: incomparáveis são as tuas promessas para mim. E é verdade, as promessas do Senhor são incomparáveis para nós. Pessoas, nossos familiares, fazem promessas, mas nada se compara à promessa do Senhor. Nenhuma promessa pode se comparar com a dele. E aqui ele fala no versículo 21, ele fala: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci
e me assentei com meu Pai no seu trono. Isso é uma promessa àquele que vencer, que somos nós, eu e você. Em nome de Jesus, nós vamos vencer sim. Vamos sentar no trono com o nosso Pai, em nome de Jesus. E ele finaliza dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa palavra é tão forte, toda vez que eu escuto ela, eu tremo aqui na base. Porque é muito forte. Quem tem espírito, ouça o que o Espírito... Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Porque é o próprio Espírito Santo falando. Nós não podemos endurecer o nosso coração diante da voz do Senhor. Nós, em momento nenhum, podemos achar que nós já sabemos tudo, que nós já chegamos lá no mais alto nível espiritual. Nós temos sempre a aprender na presença do Senhor. Nós temos sempre a aprender a nos colocar debaixo da mão poderosa do Senhor. Nós temos sempre que buscar esse fervor espiritual. Nós temos sempre que buscar sermos cristãos genuínos, cristãos verdadeiros. Lá onde a gente chega, é muito bom, quando alguém não conhece a gente, olha para nós e diz: tu tem alguma coisa diferente em ti. É muito bom quando a gente passa por isso, porque é o Espírito Santo na nossa vida. E isso é a marca de um cristão genuíno. Essa é a marca do poder de Deus nas nossas vidas. É a marca que a autoridade de Deus traz para nós, para os seus filhos, para a sua igreja. E nós precisamos buscar o Senhor mesmo, ouvir o que o Espírito diz às igrejas e não o que o mundo diz. Não o que as pessoas lá fora estão dizendo. Alguns dizem-se cristãos, dizem-se pregadores, mas nós precisamos ouvir o que a palavra de Deus diz a nós como igreja, a nós como pessoas mesmo, como quem é pai, quem é mãe, como nós devemos proceder na nossa vida cristã. E como eu falei, essa palavra, antes de eu trazer ela aqui para a igreja, porque eu nem sabia que eu iria ministrar hoje, mas o Senhor ministrou ela muito ao meu coração. E eu creio que esse é um tempo de avivamento na nossa igreja. Nós estamos no ano novo, né? Nós começamos o ano agora, estamos finalizando o primeiro mês do ano, mas eu sei que o Senhor tem coisas poderosas para fazer durante esse ano nas nossas vidas. Amém? Se você ainda não se sentiu usado, não foi usado ainda pelo Senhor, não se dispôs, faça isso esse ano, em nome de Jesus. Se desafie nessa noite, em nome de Jesus. Que nós possamos sair daqui com o coração queimando pela presença do Senhor. Que nós possamos sair daqui nessa noite avivados pela presença do Senhor, em nome de Jesus. E que essa palavra, ela não fique somente hoje, né? Que ela não fique somente hoje, entre por aqui e saia por aqui, mas que ela possa fazer assim como fez no meu coração, trazer um confronto, porque a palavra de Deus, ela é confrontadora, ela é viva, eficaz. Ela fala que ela é mais cortante que uma espada de 2 gumes. Amém? Então, que essa palavra possa penetrar o seu coração, em nome de Jesus. Que o Senhor possa reinar nas nossas vidas, possa ser o Senhor do nosso coração. Em nome de Jesus, em todo lugar que nós passemos, que nós levemos essa marca do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Então vamos ficar de pé, agradecer ao Senhor e pedir ao Espírito Santo esse renovo espiritual. Eu não conheço o coração de ninguém que entrou aqui. Eu sei do meu e mal, quem conhece é o Senhor. Mas é como eu falei para você no início. Você conhece, você sabe o que você passa. Se o Senhor olhasse agora para dentro de você, o que Ele veria? Ele veria um cristão bem avivado? Ele veria um cristão cheio do Espírito? Ou ele veria um cristão um pouco desanimado, um pouco cansado, um pouco frustrado, decepcionado com algumas coisas? Mas que nessa noite você possa abrir o coração para Jesus, porque Ele está à porta batendo. Amém? Abra o seu coração diante da presença do Senhor e diga: Pai, eu estou errando nisso, estou errando naquilo, mas eu quero me consertar, porque ainda há tempo. Tua palavra diz que eu preciso te buscar enquanto eu posso te achar.
A palavra de Deus diz: invocar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Não é com emoção, não é com alma, é com espírito. Nós precisamos adorar em espírito e em verdade. Amém? Então busque essa profundidade, não seja raso, não seja morno na presença do Senhor. Busque essa profundidade, assim como eram os discípulos da igreja primitiva. Assim como foi João, que passou por tantas dificuldades, tribulações, perseguição, foi enviado para o exílio, mas mesmo assim continuou sendo usado pelo Senhor. Amém? Então feche seus olhos nesse momento. Nós vamos ministrar uma canção que ela fala exatamente sobre deixar o Senhor reinar nas nossas vidas. Tire essa defesa do seu coração e se quebrante mesmo na presença do Senhor. Se derrame na presença do Senhor e diga: Senhor, talvez eu não tenha chegado aqui tão bem, eu não tenha vivido uma semana tão boa na Tua presença, eu não tenho Te buscado como eu deveria, mas eu quero, Senhor Deus, Te buscar, Deus, de todo o meu coração, com todo o meu entendimento. Eu quero, Senhor Deus, colocar o Senhor no centro da minha vida. Eu quero que o Senhor reine dentro da minha casa, na minha família. Que o Senhor reine no meu casamento. O Senhor reine no meu emprego. O Senhor reine, Senhor Deus, na minha vida espiritual. Que o Senhor reine na minha célula. Que o Senhor reine no meu ministério, Senhor. Em nome de Jesus, abre seu coração diante da presença do Senhor nessa noite. Nós Te adoramos, Senhor Deus. Tu és bem-vindo aqui nesse lugar, Espírito Santo de Deus. Tu és bem-vindo, Senhor. Toma o primeiro e o último lugar. Senhor Deus, encontra, Senhor Deus, os corações que estão clamando por Ti nessa noite. Oh Deus, Tu és aquele que nos sonda, Tu és aquele que nos conhece, Pai. Nós queremos correr para Ti, Jesus. Nós queremos somente ouvir a Tua voz. Ouvir o Teu Espírito, Senhor Jesus. Correrei para Ti, meu Senhor. Minha alma anseia por Ti. Sou pobre, cego e nu, nada tenho pra Te oferecer. Quero aos Teus braços me entregar, pois sei que Tu me aceitas como estou. Preciso do Teu ouro, purifica-me, Senhor. Reina sobre mim, eu me rendo a Ti, eu me rendo a Ti. Reina sobre mim, sou Tua noiva, espero e anseio por Ti. Reina sobre nós, Jesus. Senhor Deus, nós não queremos falar isso só com os nossos lábios. Nós falamos isso ao Senhor com todo o nosso coração, Senhor. Reina sobre nós.